Olá, seguidores do site SB News. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está gerando uma repercussão muito grande a nível já nacional. Em São Borja, ontem, segunda-feira, os bicheiros procuraram o GZH, Gaúcha Zero Hora, para denunciar que estão sendo pressionados pela facção criminosa PCI, segundo eles. O mais inusitado é que os bicheiros procuraram a Polícia Civil para pedir ajuda. Nós vamos conversar com o competentíssimo, renomado advogado Wagner Poersky, que vai falar da parte jurídica, do jogo do bicho, como é que essas coisas, para a gente esclarecer para a comunidade que está com muitas dúvidas. Wagner, obrigado por nos receber. Então, Luciano, para início de conversa, é importante estabelecer o seguinte. O jogo do bicho, ele é uma contravenção penal tipificada, ou seja, prevista na Lei de Contravenções Penais, mais especificamente no artigo 50, tá? Que basicamente sintetiza dois verbos núcleos, que é estabelecer ou explorar jogos de azar, né? No parágrafo 3º do artigo 50, a linha A lei estabelece que jogos de azar são aqueles jogos que dependem única e exclusivamente da sorte. Então, o jogo de azar, ele é uma conduta tipificada, ele é uma contravenção penal pela lei das contravenções penais. Isto é, ele é um crime a ser reprimido pelo Estado. Basicamente, o primeiro fato é esse, né? A contravenção penal é o jogo do bicho. Tá? Primeiro ponto a ser esclarecido é isso. Bom, Wagner, a gente sabe a questão do jogo do bicho, sendo a contravenção penal, ele é aceito na sociedade. Isso a gente sabe, no Brasil inteiro, né? E agora vamos falar da questão aqui de São Borja, o fato da facção procurar os bicheiros, isso segundo eles, a reportagem está no GZH. E eles procurarem a Polícia Civil para pedir socorro porque estão desesperados, segundo eles. A delegada já deu a versão dela, inclusive no GZH, está no site SB News, ela disse que vai investigar o caso da facção, mas que isso não é uma liberação para o jogo continuar, porque o jogo é ilícito. Aí eu te pergunto, dentro da lei, como é que funciona isso, doutor Wagner? Agora, facção ameaçando o jogo do bicho procurando a polícia, como é que é isso? Então, cumpre ressaltar, primeiramente, Resmini, que a Polícia Civil, ela é um órgão, né? Ela é uma instituição que zela pela segurança pública. Então, basicamente, a Polícia Civil ela tem o dever da manutenção da ordem pública perante a sociedade. O que se tem que jogar nesse sentido? Qual é a ponderação que tem que ser realizada nesse momento? Tem que ser realizada uma ponderação da proteção jurídica dos bens. O que está em jogo? Né? Está em jogo a exploração da atividade de jogos de azar ou está em jogo a vida, a incolumidade pública perante essas ameaças, perante essas extorsões que estão sendo realizadas em face desse grupo, dessa categoria que explora os jogos de azar. Então a gente tem que sopesar esses valores, esses princípios e ver qual é a proteção jurídica e a proteção estatal que deve ser dada nesse caso concreto. Eu acredito que a instituição Polícia Civil, enquanto do seu dever institucional, deve zelar pela segurança pública, pela manutenção da ordem pública e paz social. Isso é evidente, isso fica claro. E a gente, pelo que nós acompanhamos na reportagem, poderemos estar à beira de um caos na segurança pública. Porque, segundo os bicheiros, a facção aborda eles na rua, os caras armados, e dizem para eles, tu tem uma ligação do chefe para te dar um valor X por mês, e se tu não der, nós vamos tocar horror, é o que eles disseram. E aí o jogo do bicho parou em São Borja. E aí eles se desesperaram e foram procurar a Polícia Civil. O jogo do bicho tende a acabar com isso, na tua opinião, doutor, ou não? O que vai ser feito? Vai continuar? O jogo do bicho, ele é, como tu falaste, socialmente aceito. Isto é, existe uma institucionalização do jogo do bicho. O jogo do bicho sempre vai existir.
querendo nós ou não. Então é importante deixar claro que até o presente momento não existia a presença de organizações criminosas se aproveitando ou usufruindo do jogo do bicho. Não existe comprovadamente, né? O que existe hoje? Existe uma tentativa de chantagem e extorsão por parte de integrantes de organizações criminosas, né, em face de pessoas que realizam, que exploram a atividade do jogo do bicho. Então, isso aí estamos num limiar para o jogo do bicho financiar a organização criminosa. A Polícia Civil, ela tem que investir, ela tem que intervir nesse sentido para coibir essa, digamos assim, estruturação do crime aqui na cidade de São Borja. E isso vai virar um caos, porque o momento que eu penso, não entendo muito de leis, mas veja só, o momento que os bicheiros, como são popularmente conhecidos, né, como bicheiros, cederem à facção, eles deixam de ser um crime de menor potencial ou não? Então, Luciano, quando eles cederem a essa chantagem, quando eles cederem a essas extorsões, querendo ou não, eles integram, querendo ou não, a organização criminosa e vão incutir no artigo, na Lei 2.850, que trata sobre as organizações criminosas, e o crime deixa de ser de menor potencial ofensivo, passando a ser um crime de gravidade regional. Por que o jogo do bicho é ilegal, Dr. Wagner? Então, basicamente, pela questão da tipificação penal, descrita no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, mas o fundamento, o substrato jurídico que subsidia a tipificação penal do jogo do bicho é a possível vinculação, por exemplo, né, eu estou dando um exemplo, não é que ocorre, mas a exemplo a questão da lavagem de dinheiro, do tráfico ilícito de entorpecentes e assim, etc, etc, etc. A gente sabe que em regiões como Rio de Janeiro, um exemplo, e capitais, o jogo do bicho ele já é dominado pelas facções criminosas. O jogo de azar, como é conhecido por lá. E nós estamos entrando nesse barco também. Então, alguma coisa tem que ser feita para que se evite isso, né? Não, exatamente. A polícia ela deve intervir de forma preventiva agora, né? Atuando e investigando para prevenir possíveis ocorrências de infiltração de organizações criminosas no nosso município para explorar a atividade ilícita dos jogos de azar, né? Explorar essa atividade que eles podem subverter, né, a questão dos jogos de azar. Bom, outro ponto aqui, Dr. Wagner, e esse muito importante, que São Borja é uma região fronteiriça. E isso facilita os crimes transfronteiriços. Tráfico de arma, tráfico de drogas, pela região da fronteira. Preocupa-se mais ainda, e aí eu quero ouvir o senhor como advogado, que essas facções venham se infiltrando, chegando e com o jogo do bicho e aí tomando conta de uma maneira difícil de reverter a situação, né? Então, o primeiro ponto também que devemos esclarecer em relação ao cometimento de crimes de caráter transnacional é o fato de que São Borja é uma cidade de área de fronteira. E é uma área estrategicamente posicionada porque é entrada no nosso país. Então, a questão da infiltração de organizações criminosas atuando, cometendo atividade ilícita no município de São Borja é preocupante, né? Porque isso aí facilita o contrabando de arma, facilita a questão do tráfico ilícito de entorpecentes, facilita, inclusive, a questão do tráfico humano. Isso é gravíssimo, né, no nosso município, né? Então, deve haver uma integração entre as instituições de segurança pública manejando as investigações ou as operações policiais no sentido de coibir a prática de atividades por organizações criminosas. Isso é um fato. Deve haver esse vínculo entre Polícia Civil, Polícia Federal, Brigada Militar, Força Nacional de Segurança, dentro do combate ao crime no município de São Borja. Muito bem, esse é o Dr. Wagner Poersky, advogado renomado aqui do município de São Borja, trabalha no escritório juntamente com o Dr. Osório. Queremos agradecer a sua participação aqui no site SB News. Obrigado, Luciano. Um abraço a todos.